para que nós possamos continuar. Eu peço ao desembargador Kleber que faça uma pequena reflexão para que nós possamos refletir sobre os problemas que nós vamos julgar hoje. Nós pedimos a Deus, nosso Pai, que nos proteja, que dê uma boa sessão para nós e que dê para que a gente possa fazer realmente distribuir justiça, apesar de nós termos hoje somente 2 processos, mas o número não importa, o importante é a gente desenvolver o nosso trabalho e, graças a Deus, a nossa primeira Câmara é uma Câmara que está sempre fazer a prestação jurisdicional. E, com a ajuda de Deus Pai, nós, com certeza, nós vamos continuar sempre fazendo essa prestação jurisdicional da melhor maneira possível. Amém. Amém. Doutora Valéria, tem pedido de preferência? Desembargador Jorge, a doutora Thaís está na sala. Os 3 processos dela é da desembargadora Ângela, como relatora. Então, tem que avisar a doutora Thaís que, infelizmente, a desembargadora Ângela não conseguiu chegar em tempo na nossa cidade, então ela ficará ausente. Portanto, todos os processos da relatoria dela ou com pedido de vista serão adiados para a próxima sessão. Então, doutora Thaís, muito obrigado pela sua participação. Excelência, a próxima sessão será quando? A próxima quinta, não é isso, Valéria? Isso, dia 17. Ok, obrigada. Nada. Bom dia para a senhora. Então, nós vamos aqui. Não tem mais processo com pedido de preferência. A próxima preferência, o advogado está aqui no pleno, o doutor Lucas. É o segundo da pauta, desembargador Kleber é o relator. Segundo da pauta. Desembargador Kleber, para presidir, tomar conta da sessão e relatar e julgar o processo. Aqui é o agravo interno na apelação civil 081 7280 94 2020, que tem como agravante Maria Marlene Santos Souza. Advogado Dr. Lucas Evangelista Corrêa Noleto. Agravado é o Sérgio Ladislau Secha. Advogado é Dias Vieira Consultores e Advogados Associados, da minha relatoria. Esse processo, inclusive, já vem de bastante antigo, ele vem se arrastando já um bom tempo. Eu vou fazer um minuto relatório, porque o advogado vai fazer essa explicação oral. Então, eu lerei aqui o meu diminuto relatório, que está, inclusive, em mãos de Vossas Excelências. Trata-se de agravo interno interposto por Maria Marlene Santos de Souza, em face de decisão monocrática dessa relatoria, que deu provimento à apelação civil em epígrafe, que foi apresentada anteriormente por Sérgio Ladislau Sérgio. Na ocasião, anulei a sentença prolatada pelo juízo da Quinta Vara Civil do termo judiciário de São Luís nos autos da ação movida pelo então primeiro apelante, agravado, em desfavor do ora agravante, por entender, de acordo com a jurisprudência do STJ, que configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado no sentido da improcedência do pedido por insuficiência das provas apresentadas ou por indeferimento daquelas requeridas pela parte ré. Consta na inicial que o autor agravado teria firmado em 9 de 5 de 2014 contrato de compra e venda de imóvel com a requerida agravante pelo valor de R$200 mil, que, no entanto, teria se tornado inadimplente em R$102 mil,
motivo pelo qual teria direito à rescisão do pacto e à reintegração da posse do bem em questão. Nesse agravo interno, a recorrente afirma ser prescindível o retorno dos autos à origem, para a dilação probatória, com vista à apuração dos valores exigidos em virtude da fruição do imóvel, haja vista que a pretensão de recebimento de aluguéis estaria fulminada pela prescrição trienal prevista no artigo 206, parágrafo 3º e 1 e 2 do Código Civil. Foram apresentadas contra-razões e esse é o diminuto relatório que eu faço. Com a palavra, o advogado da agravante. Agravante. É isso, doutor Lucas? Agravante. Isso, exatamente, Excelência. Bom dia a todos. Eu me chamo Lucas Seu nome, Evangelista Corrêa Noleto, OAB Maranhão 12951. Sustentarei oralmente em favor da agravante Maria Marlene Santos de Souza. Quero cumprimentar aqui o desembargador presidente Jorge Rachid, os demais desembargadores, desembargador Raimundo Barros, que compõe quórum hoje desta primeira sessão, o doutor procurador de Justiça, os senhores servidores, colegas advogados que possam estar assistindo e demais presentes. Como já mencionado no relatório do desembargador Kleber, se trata de uma ação de indenização, pedindo indenização por perdas e danos no valor de R$ 50 mil e a condenação da ré, ora agravante, ao pagamento de uma taxa de ocupação do imóvel no valor de R$ 91 mil, perdão. Tudo isso por conta de um contrato de compra e venda de imóvel que não teria sido cumprido integralmente a questão do pagamento, né? Não foi paga a totalidade do preço. Senhores, eu queria chamar a atenção de Vossas Excelências para um fato, né? É fato incontroverso que a ré ficou inadimplente desde meados de 2014. Isso aí não se discutiu, o autor também não contesta e está bem delineado nos autos, né? O contrato foi celebrado em 2014, não foi pago a totalidade, então desde meados de 2014 existe essa inadimplência da ré. Todavia, senhores, essa ação ela só foi ajuizada em 19 de 6 de 2020. Portanto, 6 anos depois da inadimplência, 6 anos depois do fato gerador da pretensão, né, ao recebimento de perdas e danos, de indenização por perdas e danos, e ao recebimento de uma taxa de ocupação do imóvel. O artigo 206, parágrafo 3º, inciso 5º do Código Civil, ele é expresso, ele é taxativo, imperativo, no sentido de que a pretensão de reparação civil ela tem o prazo de 3 anos. Logo, se foi pleiteada uma indenização por perdas e danos e uma indenização por taxa de ocupação do imóvel, que seria equivalente aí a uma indenização por danos materiais ou danos emergentes, fica claro que se aplica o disposto no artigo 206, parágrafo 3º, inciso 5º, que estabelece a prescrição da pretensão de reparação civil no prazo de 3 anos. Então, não há dúvida que os pedidos prescreveram muito antes do ajuizamento da ação, o prazo era de 3 anos, a ação só foi ajuizada 6 anos depois, não é isso? Apenas por amor ao debate, e algo que foi sustentado também, né? Caso se entenda que o prazo prescricional não seria esse de 3 anos previsto no artigo 206, parágrafo 3º, inciso 5º do Código Civil, e sim o de 5 anos previsto no artigo 206, parágrafo 5º, inciso 1, que estabelece o prazo de 5 anos para a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, ainda assim, senhores, estariam prescritos totalmente os dois pedidos, né? Tanto de indenização por perdas e danos, quanto de 91 mil, porque se o prazo prescricional fosse esse de 5 anos e a ação só foi ajuizada 6 anos depois, então ainda assim teria 1 ano de folga, e 1 ano de margem. Então, de uma forma ou de outra, inconteste aí a ocorrência da prescrição, né? Seja pelo prazo de 3 anos, que entendemos ser o aplicável, porque se trata efetivamente de pretensão de reparação civil, um pedido de indenização por perdas e danos, e outro de lucros cessantes ou danos emergentes, como se preferir. E um outro ponto que gostaríamos de ressaltar, senhores, é que o autor não ajuizou uma ação de execução,
não pediu uma possessória, uma medida cautelar, não lançou mão de qualquer das causas interruptivas da prescrição, como protestar a dívida, enfim, ele realmente ficou inerte, totalmente inerte aí por 6 anos e a gente está falando de uma dívida bastante elevada, né? Então, o total inércia, a lei prevê isso, sem entrar no mérito se prescrição é certo ou errado, enfim, a lei prevê esse prazo e ele é imperativo, tem que ser obedecido, né? Então, a gente até estranhou que fosse demorado tanto para se adotar alguma medida, mas passou o prazo, a gente tem que alegar a prescrição, que é matéria de ordem pública e questão prejudicial, né? Infelizmente, essa questão prejudicial não foi apreciada quando da decisão monocrática do desembargador Kleber, então são essas as razões aí que nós apresentamos aos senhores para que apreciem a questão prejudicial da prescrição e apreciando-a como sustentado, que seja reconhecida a extinção do processo com resolução do mérito, faça o decurso do prazo prescricional. São essas as razões, agradeço a atenção dos senhores. Pode ter sustentação oral da outra parte, Valéria? Não, senhor. O meu voto está relativamente sucinto, bem pequeno, e ele está com base, na sua totalidade, em decisões do STJ. No meu entendimento, o meu voto é o seguinte: o agravo interno não comporta provimento. Em verdade, tal como assentado pelo magistrado de base em sua sentença, abro aspas, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preleciona que, em se tratando de responsabilidade civil decorrente de descumprimento de contrato de compra e venda, aplica-se a prescrição decenal, artigo 205 do Código Civil de 2002, agravo interno ao resto de 2146, 622, RJ, da relatoria do ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, da terceira turma, julgado em 2012. De outro lado, tem que o STJ tem proclamado a prescrição trienal da pretensão indenizatória pela função indevida do imóvel. Desembargador Kleber, Pois não? o senhor está me ouvindo? Estou ouvindo. Mas eu não estou lhe ouvindo. Ou o senhor já encerrou a... Alô? Alô, meu microfone está ligado. Eu Ninguém... também estou lhe ouvindo, desembargador Hein? Rachid. Hein? Eu estou ouvindo muito bem, tanto o desembargador Alô? Rachid como o desembargador Kleber. O desembargador Ricardo Rachid é Está que está. ouvindo agora? Ah, está Sim, ouvindo? estamos Mas eu não ouvindo. estou ouvindo vocês. Então, o senhor vai ter que nos acompanhar. Se... Você não está ouvindo? É. O doutor Marco Antônio está me Não dá ouvindo? para... Não estou... Estou ouvindo muito bem. Eu vou desligar aqui e ligar É, de novo. Sim, sim, sim.
Tá ok. Está nos ouvindo agora, E desembargador? agora? Agora sim, porque o aniversariante resolveu o problema aqui. Ah, tá ótimo. Esse aniversariante merece nota 10. Foi por isso que eu logo homenageei logo ele no começo. Então, como o voto, eu disse, é um voto diminuto, é um voto pequeno, e ele está quase todo embasado no STJ, eu vou ler, vou iniciar tudo para o desembargador Jorge ter conhecimento. O agravo interno não comporta provimento. Em verdade, tal como aceitado pelo magistrado de base em sua sentença, abro aspas, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pressiona que, em se tratando de responsabilidade civil, decorrente de descumprimento de contrato de compra e venda, aplica-se a prescrição decenal, artigo 205 do Código Civil de 2002. Agravo interno ao resto de 2.646, 622 da relatoria do ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, julgado em 2022. De outro lado, tem que o STJ tem proclamado a prescrição trienal da pretensão indenizatória pela fruição indevida do imóvel, artigo 206, parágrafo 3º, 5º do Código Civil de 2002, cujo prazo, contudo, inicia-se apenas a partir do trânsito em julgado da sentença, que declara a rescisão do contrato de compra e venda. Veja-se, aqui eu trago o entendimento do ministro João Otávio de Noronha, no qual que ele, no item 2, eu transcrevo a totalidade, mas o importante é o item 2, que ele diz que o reconhecimento do direito à indenização pela fruição indevida do imóvel pelo comprador depende do trânsito em julgado da decisão que resolve o contrato de compra e venda do imóvel. Isso está no embargo de declaração, do resto, número 1347.432, como eu já citei, da relatoria do ministro João Otávio de Noronha, julgado em 4 de 2 de 2016. No mesmo sentido, nós temos o resto de 14.05.776, da relatoria do ministro Paulo de Tarso Sanseverino, decidido em 1 de 6 de 2015. Temos o resto também 76, 31.58, da relatoria do ministro Luiz Felipe Salomão, decidido em 30 de 10 de 2017. Temos ainda também o resto 84, 2203, do ministro Lázaro Guimarães, desembargador convocado do TRF, da 5ª Região, decidido em 24 de 9 de 2018. Temos também o resto 1406.422, da relatoria do ministro Raul Araújo, decidida em 14 de 2 de 2019. Essa compreensão, na verdade, é bastante óbvia e lógica, visto que antes da resolução do pacto de compra e venda, não há pretensão de cobrança de aluguéis pelo uso indevido do bem pelo comprador, mas tão somente o cumprimento das obrigações contratuais restritas. De fato, acaso não rescindido a avença, o imóvel permaneceria com o adquirente e não haveria o que indenizar. Foi, a propósito, o que pontuou o excelentíssimo ministro João Otávio de Noronha no voto condutor do precedente, cuja emenda foi reproduzida a iuris in verbis. Aí eu saliento as duas partes principais. Saliento que, em caso como da espécie, o reconhecimento do direito à indenização pela posse devida do comprador depende do trânsito em julgado da decisão que resolve o contrato de compra e venda de bem do imóvel e determina as partes retornarem ao status quo antes. Nesse sentido, confira-se a ementa do seguinte julgado. Dessa forma, não haveria de falar em prescrição das parcelas vencidas antes do triênio anterior à propositura da presente ação, pois a prescrição vincula-se à existência de pretensão que somente ocorreu com o trânsito em julgado da ação,
rescisão do contrato de compra e venda e do bem imóvel. Essa parte, inclusive, eu grifei. Em caso, as pretensões de rescisão do contrato de reintegração de posse e de recebimento de aluguéis pela ocupação indevida do imóvel foram manejadas na mesma ação, razão pela qual não há o que se falar em prescrição do pleito indenizatório. Ante o exposto, nego o provimento ao agravo interno. É como voto. Desembargador Raimundo Barros. Presidente e relator, eu acompanho Vossa Excelência, eu também já tinha tido acesso ao seu voto, e como não poderia deixar de ser, Vossa Excelência aponta que a jurisprudência do STJ é exatamente nesse sentido, assim como a nossa. Acompanho. Desembargador Jorge Artigue. Com Vossa Excelência, já conseguindo o voto na Então, PJE. anunciando o resultado, foi negado provimento por unanimidade ao agravo interno. Agradeço. E eu devolvo a palavra ao nosso querido presidente. Obrigado, desembargador Kleber. Doutora Valéria, qual é o próximo processo? Deixa eu O sexto avisar uma da coisa pauta. aqui, que há um pedido aqui no O processo de sexto número da 1 da pauta. pauta, que eu vou adiar esse processo para analisar o pedido, porque me parece que perdeu o objeto lá. Eu preciso consultar, era uma providência que o juiz de primeiro grau teria que tomar, o primeiro da pauta. Então, nós vamos... Qual é o próximo processo? O sexto da pauta. O doutor Fabrício está na sala para sustentar. O sexto da pauta é da minha relatoria, não é isso? É o É, Banco do Nordeste, vindo de Imperatriz, uma apelação civil de número 81089173. Doutor Paulo Barros, é um dos advogados. Barra, não é Barros. É um dos advogados. O apelado é o espólio de Gabriel Souza Ricardo. Doutor Sim. Fabrício de Souza é o advogado. É um embargo de terceiro, é sobre a construção de um imóvel. Então, eu estou aqui fazendo o seguinte: o doutor Fabrício, ele é advogado Do apelado. do apelado. O banco é o apelante, é isso? é, Doutor, a parte contrária está presente? Não, senhor. Doutor Fabrício, aqui o desembargador Barros e desembargador Kleber, seu procurador, nós estamos aqui negando, como já olharam no PJE, negando o provimento a essa apelação. Então, eu estou dizendo aqui o seguinte: sobre imóvel pertencente à terceira, desconstituição, honorários advocatícios, princípio da causalidade. Conforme a tese firmada no STJ, ao julgar o RESP, de número 1.452.840, sob o rito de recurso repetitivo, os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada. Porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro. Eu estou negando o provimento a esse agravo de instrumento. Como Presidente, eu estou votando, é como está no PJE. eu também já tive acesso ao voto de Vossa Excelência e vou acompanhar com toda tranquilidade. eu também, Excelência, como o PJE vem ao nosso conhecimento com antecedência, eu li atentamente o voto e eu acompanho a íntegra o voto proferido por Vossa Excelência. Doutor Fabrício, consigne apenas o seu nome por completo, a sua OAB e a parte que está a defender, para ficar degravado. Excelência, meu nome é Fabrício Alves de Souza, sou advogado do AB Maranhão 14514 e sustento pelo recorrido. Eu gostaria apenas de tirar uma dúvida, Excelência, já que já foi ofertado os votos. Excelência, eu não estou lhe Desembargador, ouvindo. o senhor está com...
Foi negado provimento ao recurso do banco, portanto, mantida a decisão de primeiro grau. Só uma dúvida, Excelência. Houve condenação nessa nova sede recursal? Condenação em Veja, honorários? foi Somente essa negado dúvida. provimento ao Mas recurso. foi decidido. Foi mantido o senhor não apelou de nada, não. Tudo Ok. bem. Então, Agradeço. vamos. Obrigado, doutor Fabrício. Tchau, tchau. Até mais. Bom trabalho. O senhor também. O próximo processo, doutora Valéria. Não tem. Finalizou o desembargador. O senhor adiou o primeiro, né? Aí O finalizou. o primeiro está apenas adiado porque trata-se de verificar essa questão da perda do objeto. Então, fica adiado. Adiado ou retirado de pauta na próxima sessão, se for o caso. Mas agora, apenas adiado. Eu vou pedir aos colegas que tenham um pouco de paciência. A doutora Valéria tem me pediu para que a gente faça o sorteio dos colegas para o coro estendido. Então, são quantos processos, doutora Valéria? Só um de relatoria do desembargador Kleber. Então, vamos lá. Coloque na tela, o computador faz o sorteio, né? Dependendo da ordem. Primeiro sorteado, desembargador Guerreiro. Segundo, desembargador Raimundo Borgeia. Um suplente. Desembargador Tairone. Estava torcendo aí para o desembargador Barros, a bolinha dele sair, porque ele vem, como ele vem mesmo, né? Então, Ah, tá bom. Olha, com todo carinho, eu estava torcendo contra.